Olá, boa noite. A gente começa hoje mais uma live sobre iluminação. O tema de hoje é iluminação de consultório odontológico. E aí fala um pouquinho dos outros consultórios também, mas vou focar no consultório odontológico. Até porque eu estou fazendo um consultório e justamente estou preocupada com a questão da iluminação. Então hoje a gente fala sobre iluminação de consultório odontológico. Hoje esqueci meu óculos, não estou vendo muito bem, mas eu acho que eu identifico todo mundo. Vamos lá, as perguntas que tiverem. Então assim, como é que a gente começa a pensar a iluminação de um consultório odontológico, tá? Então eu estou fazendo um projeto de consultório odontológico. Por onde eu começo a parte da iluminação? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: qual é o tipo ou a área que esse dentista atua, né? Por quê? Faz diferença? Dentista é tudo dentista. Não, não é bem assim. Tem o dentista que ele é a parte estética, então ele precisa muito da luz com uma qualidade de visualização muito boa, porque imagine ele fazendo uma questão de clareamento ou de emenda de um dente e tal, e não conseguir combinar o branco com branco, porque branco, gente, é uma das cores mais difíceis de você combinar. Por incrível que pareça, o branco ele na verdade, que ele acaba tendo muita composição de pigmento ali dentro, e ele tem uma variação muito grande. Então, um branco, quando a gente compra roupa, a gente vê bem isso, né? Você pega uma roupa com uma blusa branca e uma calça branca, você olha e fala, não é possível, essa é amarela, ou essa... Então, dependendo de como ele combine, com o que ele tá combinado, ele fica parecendo mais amarelado, mais azulado, e o branco é muito difícil. Então, na hora que a gente pensa isso nos dentes, né? A gente começa a ter que ter muito mais cuidado com a área do dentista, com a área de trabalho do dentista, que ele vai atuar nessa área de estética, tá? Então, primeira coisa, qual é a área do dentista? Se for uma cirurgia, ele tem que ter mais quantidade de luz, né? Do que talvez um normal, que não seja cirurgião dentista, seja só o dentista clínico, né? Não sei exatamente como são as áreas, tá? Mas eu sei que a gente tem infantil, a gente tem o cirurgião, né? E a gente tem o estético, né? O que faz a parte de estética, clareamento, né? Aquela coisa do arrumar eles chamam de lente de contato, né? Lentes dos dentes e tal. Então, toda essa coisa. Se é esse tipo de dentista, a gente vai ter que cuidar. Por exemplo, se for o cirurgião dentista, a quantidade de luz é muito importante. Lógico que a gente precisa também de uma luz que ela tenha uma qualidade boa. Quais são as três características que a gente tem que olhar na luz? Primeira, a temperatura de cor. O que é ela? Ela vai variar de 3.200 a 7.000, 7.500. Ou seja, ela vai dizer pra gente a cor aparente dessa luz, tá? Então, se uma luz é a mais amarelada, ela tem 3.200 mais ou menos. Se é uma luz mais azulada, ela tá lá para 7.000. O que a gente precisa? Numa coisa de dentista, que a gente tá falando aí de uma precisão, né? De cor e de qualidade de luz. Principalmente aí, eu não digo nem o cirurgião. O que a gente precisa mais de qualidade de luz, de cor, né? Da temperatura de cor ser mais neutra possível, é o estético, o dentista de estética. Por quê? Porque ele é que vai trabalhar muito com tom. Já pensou ele fazer uma coisa no seu dente, ficar um dente de um tom branco e o outro do outro? Não dá. E ele perde o trabalho todo, né? Porque quando a pessoa sair na luz do dia, ela vai ver que não ficou legal. Então, o dentista não consegue enxergar e a pessoa que está sendo atendida, ela também acha na hora que está tudo bem diante daquela luz que ela está sendo exposta. Quando ela vai na luz do dia, que ela sorri, que ela olha tudo manchado, é um desastre, tá? Então, isso é uma coisa super importante. Então, uma das características da luz que precisa ser olhada pro esteticista, vamos dizer assim, o dentista que cuida da parte estética, né, de clareamento e tal, é a temperatura de cor, que precisa ser a neutra, tá? Então, aí é obrigado a ser, não dá pra ser mais amarelinha nem mais azulzinha, ela tem que ser neutra. 5.000 K, mais ou menos isso aí, tá? Então, tem que ser neutra. Segunda característica da cor que a gente precisa olhar, né? Para o caso do dentista, que hoje a gente está falando para o dentista. Quem chegou aqui, boa noite. Hoje a gente está falando de iluminação de consultório de dentista, odontológico, tá? Então, a segunda característica que a gente tem que olhar
é o índice de reprodução de cor, né? O IRC da lâmpada. No caso do dentista estético, né, que faz a parte, eu vou chamar de estético, eu não sei se é assim, não sei nem se eles vão gostar que a gente chame de estético, mas estou chamando 3 tipos de dentistas. O clínico, que é o geral, faz obturação, faz limpeza, aquelas coisas. O cirurgião e o estético, que faz a parte de clareamento e tal e tal. Tô chamando desses 3. Tem o infantil também, mas ele estaria também dentro desses 3. Mas vamos lá, vou focar nesses 3 que são extremos, vamos dizer assim, da profissão. O primeiro, que é aí eu tô dizendo que a gente tem características de luz que precisam ser observadas nesses projetos de clínica odontológica. Primeira característica da luz é a temperatura de cor, né, que eu acabei de falar. Ela vai ser muito mais importante para o dentista estético, né, que eu tô chamando de estético, que é o que vai fazer o clareamento, a luva, né, o tal da lente de contato, que eles chamam lente dos dentes e tal, para ficar todo uniforme. Eu tenho que ter uma luz que tenha uma cor uniforme, uma cor neutra. Não pode ser nem amarelada, nem azulada, tá? Então, isso nesse tipo de dentista é essencial. Tem que ter essa luz desse jeito. Ponto 1. A segunda característica seria o índice de reprodução de cor, que é o quê? É a qualidade dessa fonte de luz para ela possibilitar que essa cor seja reproduzida o mais fiel possível com a verdade. Então, o IRC, o índice de reprodução de cor. Ele também, para o cirurgião, para o dentista estético, é essencial, porque ele precisa enxergar a cor do dente, né? E o dente tem a coisa assim, milimétrica, de você prestar atenção. Às vezes é um furinho que você vai fazer ali a recuperação e tem que ficar igualzinho ao esmalte do dente no todo. Então, o IRC também é super importante para essa categoria, tá? De dentista, o estético. Aí a gente tem a terceira, que aí não é que não seja importante para os outros, gente, mas é que não é essencial, tá? Então, por exemplo, esse consultório que eu tô finalizando, hoje até fui lá dar uma olhada e tal, a gente vai ter que fazer umas adaptações para o novo momento, eu vou falar um pouquinho disso já também, mas vão trabalhar duas dentistas. E elas vão ficar, uma trabalha de manhã, outra trabalha de tarde, né? No mesmo consultório. Então tem que ficar adequado para as duas. Uma é cirurgiã dentista e a outra é a área estética, tá? As duas já trabalham, tem 20 anos de mercado e agora estão juntando os consultórios, porque uma só trabalhava de manhã, outra só trabalhava de tarde, para melhorar os custos, juntaram. E aí eu tô fazendo uma adaptação que sirva para as duas e funcione bem. E aí o que acontece? A que faz a parte de estética, ela antes já tinha essa preocupação e no consultório dela já tinha uma preocupação com a luz. A outra que faz cirurgia nunca nem tinha ouvido falar nisso, de que precisava ser uma luz neutra. Porque para ela, com cirurgia, não precisa. O que precisa no dela? Já é a terceiro item da luz, que é o quê? A quantidade de luz. Ela precisa de muita quantidade de luz. Então ela precisa que seja muito iluminado o local para ela poder ver com cuidado cada coisa ali da cirurgia. Mas para ela, porque né, ela vai estar com a coisa aberta, vai estar visualizando o sangue e tal, então para ela, se não for neutro, for um pouquinho mais azulada a luz ou um pouquinho mais amarelada, não vai fazer diferença para ela, né? Porque o que ela tá trabalhando é que ela precisa enxergar o que ela tá fazendo, enxergar o nervo, né? Quando abre lá toda a parte de cirurgia, ela tem que enxergar aquilo bem. Se for um pouquinho mais amarelada a luz, se for um pouquinho mais azulada a luz, não vai fazer diferença para ela, tá? Então o que é importante nela é a quantidade de luz. Então esse item já fica muito importante para ela, que é a quantidade de luz. Então as duas vão trabalhar no mesmo consultório, só que eu vou ter que botar a luz o melhor possível para atender as duas. Então para ela, para que faz cirurgia, eu não precisaria colocar uma temperatura de cor neutra, eu já colocaria de qualquer forma, mas não era uma exigência, tá? E nem precisaria de um IRC alto, né? Um índice de reprodução de cor tão alto também, porque qualquer 80% já tá suficiente para ela, né? Para que faz cirurgia. Já a quantidade de luz dela tem que ser maior, né? E a outra também não é ruim que seja maior a quantidade de luz, então não vai atrapalhar a outra. Aí a outra precisa de neutro, porque a outra é estético, precisa de neutro e IRC, né? Espero que você tenham conseguido entender isso aí. Quem tiver alguma dúvida, fala para eu esclarecer. Mas, então, o que eu tô falando? Quando a gente para ver um consultório de dentista, não é qualquer
qualquer iluminação. É como... Aí alguém vai perguntar assim, qual é a melhor iluminação para um consultório de dentista? Gente, isso não existe. A gente tem que ir no programa de necessidade. Quem é esse dentista? O que é que ele faz? Como é que ele atende? Né? Como é o consultório dele? Então, tudo vai ser envolvido nisso. Eu tô falando aqui da área de atendimento, que é a área de cadeira, tá? Então, eu tô falando da iluminação nessa área da cadeira. Tem que ser uma iluminação... de preferência, no caso das duas, né, mas de preferência mais neutra possível. O IRC da estética tem que ser o mais perto de 100%, então pegar uma lâmpada que seja com o IRC mais alto possível para a pessoa de estética, porque ela precisa disso. Imagine fazer só um furinho, uma emenda pequenininha no dente, ela precisa ver essa tonalidade, essa minuciosa diferença de tonalidade, né, e a quantidade de luz, que é super importante. Inclusive, tem meu óculos aqui, vou botar, viu? Que fica melhor que eu enxergo todo mundo. Ainda tem uma questão grande, que é a seguinte: quando a gente pensa em quantidade de luz, a gente vai lá na norma e olha lá quais são as faixas de indicação para aquele espaço. Então, um consultório, sei lá, não sei agora de cabeça qual é a quantidade de luz lá. Mas, vou dizer aqui de um escritório, que está na minha cabeça aqui, de um home office. Porque o dela eu ainda não fiz o cálculo de luz ainda, então não parei para olhar. E cada um a gente vai, né, para olhar de novo a norma. Tá ali do nosso lado, olhando o tempo inteiro. Mas um home office, por exemplo, é 500 lux o indicado, a média indicada. Se a pessoa for um pouco mais velha, se os revestimentos forem mais escuros e tal, você dá uma subida nisso. Ou se é uma pessoa mais jovem e tal, tem muita luz natural, não sei o que, você pode dar uma baixadinha. Mas a média seria 500 lux num home office, tá? Só que já existe uma pesquisa mundial mostrando que esses índices esses parâmetros de quantidade de lux das tarefas dos ambientes está muito abaixo do que a gente precisa. Então, por exemplo, no caso de um home office, ele já não é mais indicado 500, é lá para 750, que a pessoa fica muito mais produtiva e desenvolve melhor a tarefa, tá? Então, esses índices estão sendo mexidos, né? Essas quantidades de luz. E aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção grande, é a quantidade de luz para um caso desse de cirurgia. Então, um dentista cirurgião, ele precisa de uma quantidade de luz alta. Então, a gente, na tabelinha lá da norma, a gente vai buscar a parte de cirurgia. Lógico que se você for olhar cirurgia assim, grande, você vai ver 50 mil lux, né? E, na verdade, a cirurgia, ela é compensada com aquela luz que eles têm no próprio braço da cadeira, né? Que tem uma luz ali que é bem focal e uma intensidade bem forte. Aí não dá para botar na luz geral uma intensidade muito forte. Mas mesmo aquela luz da cadeira, é importante alertar ao dentista que ele dê uma olhada se essa lâmpada é uma lâmpada que tenha uma cor neutra e tal, certo? Então isso é a parte importante, que é a parte da cadeira, do atendimento na cadeira. Mas e o resto do consultório, né? Como é que a gente faz isso? Então, como qualquer outra iluminação, a gente, como eu falei, a gente começa pegando o programa de necessidades. Nesse caso, do dentista, é ver qual é a especialização dele, qual é o tipo de gente que ele atende. Por exemplo, se for de criança, talvez você não precise nem tanta luz assim, mas se for atende muito idoso, precisa de muito mais luz, porque o idoso também, né, se sentir mais seguro no lugar, para ele andar e tudo, e se mexer dentro do consultório, ele se sente melhor com mais luz, tá? Mas isso a gente está falando da parte de atendimento. E o resto, como é que a gente faz? Porque assim, ó, tem um problema muito grande que hoje a gente tem, que é a adaptação dos consultórios, dos atendimentos ao novo momento de isolamento, de afastamento, né, que a gente está vivendo, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, se você tem um espaço, um consultório muito humanizado, pessoal, eu não gosto muito dessa palavra humanizado, porque eu acho que humanizado é botar gente, né? Mas não é o caso. Mas é assim, cheio de marcenaria, cheio de frufruzinho e tal, muito bem decorado. Isso tá sendo que antes as pessoas se sentiam acolhidas, agora elas estão se sentindo amedrontadas com isso. Por quê? Porque, na verdade,
hoje a gente está naquela sensação de quanto menos coisa, mais higienizado a gente consegue manter e mais seguro a gente consegue se colocar, né? Se sentir naquele espaço. Então, o que acontece? Aí eu estava justamente com esse desafio que eu estou tendo agora de arrumar esse consultório, né, para que ele fique dentro de todas as normas pedidas, óbvio, e principalmente dentro da segurança mesmo do paciente e do profissional, que é quem está exposto ali o tempo inteiro, tá? E o paciente vai entrar e sair, mas quem está exposto ali com todos os pacientes é o profissional, né? Então minha preocupação foi como é que a gente deixa um consultório aconchegante, né, de decoração e tudo, e além disso, que ele seja limpo e que ele seja com a sensação de seguro por causa da limpeza, tá? E aí a resposta vem pela luz. Então, na verdade, hoje a gente não vai poder ficar colocando coisas estofadas, né? Porque você muda a cadeira por uma cadeira estofada, e aí já tem o problema da higienização da cadeira, porque a regra é o seguinte, gente, não sei se vocês sabem, eu estava estudando justamente isso para poder adaptar esse consultório, né? Mas a regra é a seguinte, toda vez que um paciente entra, fica lá 30, 40 minutos depois, né, que ele sai, a área de atendimento, a cadeira, né, a área de atendimento isolada, né? Nem o médico não pode entrar, nem o dentista não pode entrar lá. E além disso, ainda tem que higienizar tudo onde o paciente passou. Então, recepção, higieniza a cadeira, higieniza tudo onde ele passou. Você vai ter que limpar chão, passar tudo. Então, imagine você cheio de coisa, livrinho, coisinha, mesinha. Tá proibido até o cafezinho dentro do consultório odontológico, tá? O copo não pode colocar nem exposto do lado da água. A atendente tem que pegar o copo e entregar ao paciente para ele poder se servir de água, tá? Então, quanto mais coisa você tiver dentro do consultório, pior vai ser essa higienização. E, inclusive, a vigilância sanitária está indo e verificando e condenando os lugares, tá? Qual é a alternativa que a gente tem? Luz. A gente vai ter que fazer esse aconchego através da iluminação. E como é que a gente faz isso? A gente sabe que a iluminação mais amarela, ela dá um acolhimento, dá uma coisa mais tranquila, mais de acolhimento mesmo. Então a gente começa a usar a iluminação para fazer esse espaço ser mais acolhedor, tá? E vai equilibrando. Então, por exemplo, na área da recepção, que é uma área tensa, as pessoas estão ali sentadas para esperar para ser atendida e tal, você opta por uma iluminação mais indireta, que não tenha tanta quantidade de luz, então você vai botar menos lux. Além disso, você vai, criar até focos na parede e tal, com uma luz mais amareladinha. Então, com uma temperatura de cor mais baixa, que aí dá um pouco mais de aconchego àquele espaço, porque a gente não vai realmente, quem tá com muita decoração tá tendo que tirar, né? Porque não tem condições de higienizar tudo, a vigilância tá fiscalizando isso com toda razão, né? Então, a gente vai ter que limpar. O que a gente estava fazendo agora, que era humanizando, né? Humanizando, que eu não gosto da palavra, humanizando os consultórios odontológicos, que é o que eu estou falando aqui hoje. A gente estava humanizando, botando o quê? Decoração, planta, quadro, madeirado, né? Marcenaria. Agora a gente está tendo que reverter isso. Tira, fecha, não pode ter mais estantinha aberta, tem que ter porta fechada de armário para poder limpar fácil. E aí o que faz? Volta a ser tudo frio de novo, como estava antes? Aí a gente vai ter que compensar isso um pouco com a luz, entendeu? Então botar a luz na recepção um pouco mais indireta, né? Mais amarelada e tal. Mantendo uma luz confortável para o atendimento, porque vamos entender um consultório que você tem a recepção, que tenha a área de escritório, vamos dizer assim, que é para atender o paciente, conversar com ele, e depois, na terceira etapa, na sequência, né, você teria a cadeira para o atendimento propriamente dito, tá? Nesse lugar da cadeira para o atendimento, a luz tem que ser neutra, a luz tem que ter uma quantidade grande de lux, isso a gente olha pela norma lá, qual seria o indicado. Então tem que ser um lugar claro, com a sensação de limpo. E aí, se você botar uma luz amarelada nesse espaço, já era. Porque se você botar uma luz com temperatura de cor baixa, já dá uma sensação de preguiça e de uma sujeirinha também, porque, né, da preguiça vem a preguiça da higienização, né? Então não pode, em hipótese nenhuma, na área de atendimento de cadeira, ser uma luz com temperatura de cor baixa, tá?
Aí na área de escritório, vamos dizer assim, que seria o atendimento numa mesa, né, onde você tem um computador, um impressor e o atendimento da mesa para o cliente, que também não vai poder ter mais os enfeitezinhos nem nada, porque tem que ser higienizado, né? Aí você pode botar uma temperatura de cor mais alta, talvez uma luz um pouco mais branca, até para deixar um pouquinho mais alerta aquele momento ali de conversa com o paciente. Ficar claro, a bancada, a mesa de trabalho do dentista, ela tem que ter a quantidade de luz no tampo também suficiente, então tem que ter uma luz que ilumine aquela mesa ali de forma boa, tá? E a recepção seria uma coisa mais indireta, e você pode botar uma coisa mais aconchegante, mais amarelada, talvez até dentro do consultório ou do lugar de atendimento você ter uns focos de luz, uma coisa mais amareladinha, até para dar um aconchego no em volta, né? Mas lembrando disso, assim, mais uma vez, como é que a gente pensa a iluminação desses espaços? Quais são as tarefas que vão ser exercidas, né? Então isso fica muito claro na hora que você faz o programa de necessidade, vê quem é o seu atendimento, quem é o profissional que vai trabalhar ali, que tipo de coisa ele vai exercer, né? Porque num dentista isso faz diferença. E é engraçado como a gente tem isso claramente de um tipo de atendimento, de uma especialização para outra, dentro de uma coisa de dentista, tá? E aí, a parte de dente ainda tem um outro problema, da parte de estética, né? A pessoa quer ver aquilo, então ela quer levantar da cadeira e olhar e dizer assim, ai, ficou lindo. Eu nunca fiz não, viu, gente? Mas ela faz assim, a pessoa vai lá e quer olhar no espelho, ai, ficou lindo. Imagine se a luz desse espelho for uma luz que tá mais amarelada, né? O cara fala assim, ih, não gostei não, tá muito amarelo, e na verdade é a luz. Ou tá mais branca, dizer, ai, ficou ótimo, ficou branco, e quando sai na luz do dia tá mais amarelo do que ele gostaria, tá? Então, 2 lugares no dentista estético, principalmente, né, que tá fazendo retoques e clareamento, essas coisas, dois lugares que precisam ser muito bem cuidados em relação à luz. O lugar do trabalho do profissional, tá? E o lugar onde a pessoa vai se olhar. Então tem que ter um espelho. Então é necessário ter um espelho nesse consultório, um lugar que a pessoa consiga chegar, porque às vezes o pessoal bota um espelho depois de uma bancada que a pessoa não consegue chegar perto. Então tem que ter um cuidado com o espelho, com iluminação adequada para espelho. É uma iluminação, aí Caio você pergunta, qual é a iluminação adequada para o espelho? É a iluminação igual à iluminação da maquiagem, de um espelho de uma bancada de banheiro, que é uma iluminação neutra, 5000K, difusa, ela não pode ser focal, porque ela vai criar sombras e coisas e vai ficar difícil da pessoa ver, né? Então ela é uma iluminação espalhada, difusa, tá? Uniforme, né? Pelo espaço todo onde a pessoa está se enxergando no espelho. A localização dela pode ser em cima, né? Ou nas laterais, contanto que você consiga uma quantidade de luz suficiente naquele rosto e naquele local onde ele está verificando o trabalho que foi feito na boca dele, tá? Então, aí você fala assim, mas é em cima ou embaixo? Depende, gente. Se você não tem parede lateral, como é que você botar a luz lateral se você não tem 2 paredes laterais? Se você tem uma parede aqui, a outra lá a 2 km, você vai botar uma lâmpada aqui, a outra lá a 2 km, não vai funcionar. Então, quando você não tem 2 paredes distantes laterais, você vai botar uma iluminação cá em cima. Normalmente ela é um pouquinho afastada do espelho, né? Porque a pessoa tem que chegar pra frente e a luz não pode ficar atrás dela, tá? Porque se a luz ficar atrás dela, vai criar sombra, né? Então ela tem que ficar, o ideal é que ela seja lá em cima, mas quase que grudada no espelho, contanto que ela consiga realmente iluminar para baixo o seu rosto, né? Onde a pessoa vai se ver. E, óbvio, uma luz de 5000K, que é a luz neutra, tá? Então essa é a parte mais importante. E o IRC mais alto também. Mas o IRC de 80, eu acho que já resolveria o problema. Não é o ideal. O ideal é 100%, né? O máximo possível. Mas no LED nem sempre a gente consegue ainda a iluminação que a gente quer. 5000 com 100% de IRC. Aí a busca é tentar fazer o máximo para conseguir os 5000, 4500, 5000, 5500. Às vezes não consegue 5, né? Mas entre 4500 e 5500. E o IRC tentar o mais alto possível. Mas é preferível. Aí você pergunta, se eu tiver 2 opções de lâmpada, uma é 6000K, mas o IRC é 100%,
e a outra é 5.000K e o IRC é 80, 90, o que eu prefiro? O 5.000 com certeza, porque o 6.000 já é uma luz que vai ter uma tonalidade azul. Então, mesmo que ela tenha o IRC alto, ela já vai jogar azul na sua visualização. Então ela vai ver, você vai ver mais branco do que ele realmente é. Quando você chegar na luz do dia, você fala, poxa, não ficou tão branco assim, né? Vai achar que ficou menos do que deveria ser. Então, o importante é que o paciente consiga visualizar real. Porque, ó, não tem... deixa eu tirar isso aqui. Não tem segredo nisso, gente. Você faz um trabalho desse, o dentista tem 1 hora e meia, 2 horas de trabalho para arrumar um dente, arrumar lá toda a recuperação. A pessoa sai na rua e fala, tá horrível. Já pensou? O trabalho que é para todo mundo. Primeiro, o paciente já fica insatisfeito. Ele volta para ficar mais 1 hora, 2 horas, 3 horas lá sentado na cadeira, né? 1 hora e meia, sei lá. Já gasta material de novo do profissional e o tempo dele, tá? E ele não vai cobrar de novo que se foi ele que fez errado e não ficou bom. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. A gente como arquiteto e como light designer, né? Iluminador e tal. Mesmo que você não queira ser nenhum iluminador especializado nem nada, mas a gente precisa ter essas noções para não fazer bobagem durante o projeto, tá? Então, essa é a minha preocupação em relação a iluminação de consultório odontológico, tá? Outro problema, tô vendo aqui que a Tatiana botou observações importantes, Mila. Obrigada, Tati. É isso mesmo. E tem que ficar ligado mesmo, que às vezes a gente dá umas... É tanta coisa para pensar quando a gente faz um projeto, que às vezes a gente acaba deixando de lado coisas importantíssimas, né? Como essas questões da iluminação. E a questão de que hoje está nas nossas mãos como iluminação um monte de coisa, viu, gente? A iluminação, ela traz bem-estar ou se sentir mal, mal-estar. Bem-estar ou mal-estar, né? Se você fizer uma iluminação errada, você cria ansiedade, enjoo, até a pessoa fica, né? Estímulo demais, então a pessoa cansa, ou estímulo de menos. Então, tudo isso pode ser causado por uma iluminação mal feita, tá? Outra coisa, dor de cabeça, enxaqueca por uma iluminação abaixo do que deveria ou acima demais do que deveria, ou uma luz ofuscante. Eu mesmo tô falando com vocês aqui, tá até refletindo no meu óculos aqui uma luz, porque ela ficou um pouquinho virada, que já devia ter ficado menos virada, tá me incomodando. Eu tô aqui falando pra cá e a luz tá vindo daqui, tá me incomodando, tá me ofuscando, né? Então eu não tive esse cuidado aqui, agora eu não vou levantar pra consertar. Tem uma iluminação aqui na frente, tá? Mas assim, a gente precisa começar a olhar que a iluminação tá na mão de quem tá fazendo a iluminação, muita coisa. Inclusive, o evitar acidentes, né? A gente pode evitar que pessoas caiam, que pessoas não enxerguem por onde elas estão passando, que elas tenham um ofuscamento e elas percam o andar, né? Perca o ritmo de andar. Quantas vezes a gente já passou em algum lugar que a gente fica meio inseguro de pisar naquele chão porque você não está enxergando direito, porque está fazendo os reflexos no chão. Então, a gente precisa entender que iluminação é um item super importante. E se a gente está fazendo um projeto de um consultório, como o caso, né? E o cliente, né, que é um dentista, ele não entende daquilo. Ele vai entender depois, talvez lá na frente, depois de quebrar muito a cara, que ele vai perceber que precisava ter tido um projeto de iluminação legal, tá? É engraçado que nessas duas clientes que eu tava conversando, uma delas, a que faz a parte de estética, ela falou, olha, meu problema é iluminação, tem que ter cuidado com a minha iluminação. O tempo todo, a outra falou assim, que bobagem, a minha sempre funcionou bem. Claro, ela não faz isso, pra ela não fazia diferença, né? Fazia a quantidade que ela tinha, usa aquela luz focal e tava tudo bem, porque não era estética, é cirurgia. E aí cirurgia é só quantidade de luz mesmo, que é o mais importante, né? Então, é engraçado isso, como a outra já tem mais de 20 anos também de estrada aí, já apanhou bastante, falava, minha luminária tem que manter a mesma, não quero que você mude porque essa que eu acertei. Falo, calma, qualquer luminária vai ser, contanto que a gente bote a luz certa. Então, ela achou que era só aquela luminária que se resolvia o problema. Ela não sabia por que estava resolvendo o problema, mas aquela era a melhor do mundo, tá? Então, isso também ela não precisa saber, né? Ela não é para saber. Então, quem tem que saber somos nós que estamos fazendo o trabalho. O outro problema, dentro de um consultório desse, é o seguinte, a localização dessa fonte de luz. Lembre que a pessoa está deitada, olhando para cima o tempo todo, né? Então ela vai ser ofuscada por essa luz que está no teto o tempo todo. O ideal é que seja uma luz indireta.
uma luz por rebatimento. Só que às vezes a gente não consegue a quantidade de luz que a gente precisa com essa luz por rebatimento, tá? Tem umas luminárias que elas já são inteiras, e aí você tem a luz que bate para dentro e já reflete, então isso já ajuda bastante, mas às vezes são luminárias que não viabilizam porque elas são um pouco mais caras, tá? Mas eu acho que é um ótima investimento, principalmente se a pessoa não for de estética, porque o de estética, às vezes você não consegue realmente a quantidade de luz que precisa e tal, aí você tem que botar uma luz direta, que vai incomodar bastante já o paciente, porque ela tá de cima para baixo, né? Agora, aí isso é uma coisa que você vai tentando ponderar ali no local da cadeira. Mas eu vejo o erro no resto do consultório, que é isso que me incomoda. Porque muitas vezes você está sentada num consultório e na recepção, e você tem uma luz ali na sua cabeça, enchendo o saco, aquela luz focal que não devia estar focada em você. Ela devia estar na parede atrás, ela não está localizada. Às vezes é só o ângulo, é só virar um pouco. Às vezes tem vontade de subir na cadeira e chegar lá e consertar a luz, porque ela está incomodando pra caramba, né? Aí, às vezes, também você tá sentado ali na recepção, que é o lugar que você fica mais sentado, né? Fora a cadeira lá dentro de atendimento. Aí tem uma luz que às vezes vem de outro lugar, que tá vazando e pegando em você. Então, gente, o mínimo que a gente tem que fazer é na hora da instalação. Eu acho que isso é uma tarefa de quem projeta iluminação. Na hora que colocou, vai lá fazer o ajuste final no local com a luz, entende? Porque tem coisas que não dá pra fazer, por mais que você bote no projeto o ângulo tal, como é que o cara que tá botando vai perceber isso? Então precisa, muitas vezes, fazer esse ajuste de iluminação no local, o ajuste fino, né? O ajuste do ângulo, de chegar pra lá um pouquinho, de chegar pra cá, isso é super importante. E aí, dentro desse projeto de iluminação de um consultório odontológico, você vai ter que ver algumas coisas também. Então, a gente já falou, né? As 3 características da luz. E a outra coisa que a gente tem que falar, a localização delas, né? Pra não ofuscar. Às vezes também tem uma luz que rebate no espelho e pega na pessoa que tá ali sentada. Então, tem isso também. E muitas vezes no próprio profissional que tá tentando trabalhar ali, né? E tem uma luz o tempo todo incomodando. Então, tem que ficar alerta pra isso. Mas a outra coisa é a quantidade de luz, né? O cálculo da quantidade de luz. E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Você vai pegar a metragem, metro quadrado, e ver a quantidade de iluminação, que a gente até falou aqui sobre cálculo, né? Rapidamente, mas é o cálculo do lumens, da iluminação geral. É um cálculo geral que você vai ver a quantidade de luz que você precisa no espaço como um todo, tá? E isso é para te balizar as áreas que são gerais, tá? Por quê? Porque a área de trabalho, o cálculo é outro, né? Quer dizer, a demanda de luz é outra. Você não pode achar que você vai fazer um cálculo de luz geral e na cadeira onde o paciente está sentado e está se trabalhando nele ser a mesma quantidade de luz do cálculo geral. Não pode. Vai ter lá na norma dizendo, cadeira, não sei o que, vai ser tanto, tá? Então, normalmente é muito mais alto do que a luz geral do ambiente, tá? E a outra coisa é os destaques que você quer dar. Então, por exemplo, numa recepção, você entrou na recepção, você tem aquela areazinha de sentar, tem o balcãozinho da menina de atendimento, ela precisa ter um pouco mais de luz, porque ela tem um balcão que vai exercer uma tarefa, ela tá ali o dia inteiro, fazendo ali, sei lá, atendimento, marcação, passando cartão, cobrando, sei lá, fazendo ficha, escrevendo, mas ela precisa de um balcão que seja uma área de trabalho, que seja uma iluminação de área de trabalho, né? Então, aquela área do balcão, mas o cara que está sentado na recepção, esperando para ser atendido, ele precisa daquela quantidade de luz branca, normalmente, que o povo bota na cabeça, nem pensar. Ele precisa de uma coisa mais tranquila, até para ele entrar mais tranquilizado no atendimento, tá? Então, isso tudo também influencia no humor do paciente, tá? Então, nesse momento de recepção, a gente vai fazer um cálculo, uma quantidade de luz mínima para ele não se machucar, lógico, não pode ser uma escuridão que o cara vai bater, se arrebentar nas cadeiras. Tem que ser uma quantidade de luz mínima que dê, né, pra andar, que seria o quê? Uns 150, 100 a 150 lux ali na luz geral. E aí você deixa por conta de aumentar um pouco mais de luz nos destaques que você quer dar. Aí bota um quadro na parede, dá um destaque nele, né? Bota uma mesinha assim do lado, agora com bem menos coisa, mas você pode botar uma luz de destaque amarelinha nela, né? Uma coisa mais aconchegante. Então, a gente precisa
humanizar mais a área de recepção, tá? E pode também dar uma humanizadazinha na área de escritório, onde o paciente senta para conversar com o médico, né? Com o dentista. Mas a área de atendimento de cadeira, ela não dá para ser... ela precisa ser branca. Na verdade, ela precisa ser clara, né? Branca não é o caso, porque você pode ter um tonzinho ali, mas ela precisa ser clara, ela não pode ter uma luz amarelada demais. Ela tem que ser um ambiente que dê uma sensação de limpeza, principalmente nesse momento. As pessoas não estão querendo ir pro dentista, só tá indo ao dentista quem não tem jeito, né? Mas a gente não pode pensar desse jeito, porque tem tratamentos que precisam ser continuados, a gente precisa, né, de 6 em 6 meses ir fazer uma revisão, uma limpeza, uma coisa dessa, tá? E tem que ser com segurança, né? Então, esse foi uma preocupação que eu tive. Hoje quis falar também sobre isso, sobre iluminação de dentista, de consultório de dentista, porque eu acho que é nosso caminho, nós como arquitetos, designers e iluminadores também, a gente vai ter que pensar isso de outra forma. A gente tem um grande desafio, que é humanizar esses espaços sem ser com objetos e decoração, né? Então, por exemplo, bota um papel de parede mais, né, uma texturazinha, porque aí você humaniza, mas é um papel de parede lavável, né? Tudo bem, mas você não vai botar, por exemplo, um quadro. Você vai ter que começar a evitar algumas coisas. O quadro, se for um quadro, talvez uma gravura que tem um vidro que você possa higienizar, porque, mas não precisa ficar higienizando o tempo inteiro a área de recepção. Por um lado, sim, por um lado, não. Porque isso, a lei não manda, a normativa lá da vigilância sanitária não manda que você higienize as paredes, por exemplo, da recepção. Mas diz lá que onde o paciente estiver passado, você tem que higienizar e tem que ter lá tantas horas entre um paciente e outro. Aí você pensa, a segurança do paciente, do médico e da atendente, que é quem está ali mais tempo com o paciente, você precisa começar a diminuir as coisas, porque quem vai fazer essa limpeza no final das contas, né? Você não vai ter uma pessoa que faça só limpeza de paciente para paciente, né? Então quem vai fazer normalmente é a atendente, a menina que ajuda, né, instrumenta e dá as coisas e ajuda, ela vai ter que fazer a limpeza que ela já fazia normalmente, agora só intensificou um pouquinho, ela vai ter que fazer isso. Imagine ela ter que limpar vasinho por vasinho que está lá em cima de uma estante, né? Outra coisa, você tem um revestimento numa parede que ele é todo ripadinho, de madeira, que você tem entradas e saliências e tal. Como é que você limpa isso, pelo amor de Deus? O paciente está ali, né? Vamos dizer que por uma fatalidade ele está lá com o vírus lá dentro do consultório. E aí tá passando e grudando em tudo ali, pegando, na hora que ele fala, sai o saliva e gruda em tudo. Como é que você consegue higienizar isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente está tendo que ter um retorno para tirar coisas dessa decoração. Que antes, há 3 meses atrás, 4 meses atrás, o que se falava? Em humanizar os espaços, né, em trazer mais aconchego para os atendimentos médicos e consultórios e tal e tal. Agora a gente está tendo que tirar, né? Tirar, porque não tem condições. Primeiro que a vigilância tá tirando, claro, né? Mas segundo porque é uma questão de segurança para todo mundo. Então como é que a gente compensa isso? Com luz. Com luz, porque a luz não vai fazer. Ela vai dar aconchego, ela vai dar, né, tranquilidade no momento que precisa, alerta na hora que precisa de alerta, né? Ela vai, eu acho que a gente vai ter que compensar isso tudo com luz, né? Então, trabalhar mais ainda a iluminação nesses projetos e diminuir a quantidade de decoração, vamos dizer assim, né? Optar por revestimentos e acabamentos laváveis que possam limpar, né? Então, por exemplo, minha preocupação agora de buscar um piso para essa reforma que eu tô mexendo, que seja um piso que não se desgaste nem se estrague com o álcool gel, que vai pingar no chão, claro que vai pingar, né? E tem pisos que eles não aguentam o álcool gel, ele vai lá e mancha um pisinho de madeira, uma coisa assim, tem uns que mancham, outros que não. Então, começar a buscar essas coisas. Você faz um revestimento todo de um painel lá, né, de revestimento no espaço, e a pessoa não pode, a ajudante não pode passar um álcool para limpar, então vai manchar inteiro, tá? Então, a outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado
qual é o revestimento que existe nesse espaço, para poder a gente definir a iluminação. Então, se você tem um revestimento mais brilhante, ele é melhor de limpar, mas ele é mais difícil de você iluminar. Então, por exemplo, se você bota na parede um revestimento lá, um laminado de madeira, ao invés de ser fosco, ele bem brilhante, ele vai refletir muito, tá? Então, se ele reflete muito, você não vai poder botar nenhuma luz direcionada para ele, para aquela parede, para aquele painel, né? Porque senão você vai ter aquela coisa da reflexão, como vocês estão vendo aqui muito em meu óculos, né? A luz que está aqui na minha frente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De que qual tipo de revestimento a gente tem no espaço para poder a gente iluminar. E aí volta aquela história do o incompatível às vezes, porque quanto mais limpo e mais liso o revestimento for, melhor ele vai ser higienizado, né? Mais adequado ele é para esses espaços de clínicas, né? Médicas e odontológicas no caso, mas mais difícil vai ser de você iluminar. Ou seja, mais cuidado você vai ter que ter com essa iluminação, porque se essa iluminação ficar refletindo nesses revestimentos muito brilhantes, vai ser um grande incômodo do espaço, tá? Então, tem que começar a cuidar disso aí e a gente realmente reverter esse momento para aconchegar e criar mais o abraço que a gente não pode dar, a gente pegar a luz para abraçar, entendeu? Então pegar essa luz aí e abraçar essa pessoa que está sentada ali na sala de espera para entrar, né? Criar, pode ser até, eu acho que é uma opção legal, no lugar de atendimento onde tem a cadeira, você tem aquela luz em cima da cadeira que tem que ser uma luz intensa e de uma temperatura de cor, né, neutra para não interferir no trabalho que a pessoa está fazendo. Mas, por exemplo, nos cantos da sala, nas paredes ou em volta onde aquela pessoa está, você pode ter talvez um wall wash, uma iluminação que faça uma lavagem na parede, uma mais amareladinha, que já dá, por exemplo, o paciente está ali, ele está enxergando aquela luz que está dos lados também, não só a luz de cima, né? Às vezes ele pode até virar um pouco a cabeça quando está trabalhando para um lado e para o outro, ele já começa a enxergar uma luz mais aconchegante em volta. Então a gente precisa dar esse equilíbrio de luz. Muita gente me pergunta, pode ficar misturando temperatura de cor? Eu sou a favor de misturar sim, porque eu acho que a gente pode criar cenas, né? A gente tem hoje a automação que ajuda muito nisso, mas você pode, mesmo sem automação, você pode criar interruptores que acendam de forma diferente. Então, você cria, por exemplo, enquanto a pessoa não está sendo atendida na cadeira, ela está lá no consultório sendo atendida, você pode ter na área da cadeira uma luz mais aconchegante, por exemplo. Aí o paciente entra, você conversa com ele, quando vai iniciar o atendimento, você acende a luz que precisa para o atendimento, né? Então você pode criar esses sistemas, né? Esses circuitos e tal, que você consiga fazer a pessoa, aquele abraço que você não deu, aquele 2 beijos que você não deu, né? Então você chama ele entra numa área que ele vai sentar na espera mais aconchegante, mais receptiva. Depois você entra na área de escritório, que é uma coisa mais alerta para sentar, conversar e tal. Depois você entra de novo na área de atendimento, que precisa de uma luz ali para o médico trabalhar, mas também você pode ter algumas coisas na parede com luz, porque a gente não vai poder mais ficar botando coisa na parede, né? Não vai poder botar nicho, livro como aqui, ó, nem pensar, não pode mais botar dentro dos consultórios, tá? Então precisa ser armários mais fechados. Então vai de qualquer forma ser menos humanizado do que já estavam, né, atualmente. E aí as pessoas vão sentir isso, né? Obrigada. Oi, Lana, obrigada. Saudade de você. Também você aqui. Que bom que você está compartilhando seu conhecimento. Minha linda, obrigada. Saudade de você também. Jaqueline, professora top, amo. A referência para mim. Que bom, gente. Que ótimo. Que bom ouvir isso de vocês. Mas assim, iluminação é um item que vocês precisam botar na cabeça, que é muito, 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 muito importante. Muito importante. É um mundo assim, eu digo que é um mundo fantástico, sabe? Que a gente tem nas mãos, literalmente a luz, né? Mas a gente tem nas mãos um elemento de projeto muito forte e que ajuda demais em todo a montagem do clima, a montagem da cena, o se sentir bem no espaço, tá muito ligado à luz, muito ligado.
Então, lógico que a gente tem outros elementos que estão envolvidos, mas não adianta você fazer um espaço muito lindo e chegar... Tem horas que você fala assim, gente, gastei uma fortuna nesse espaço, ele tá super legal, super bonito, super na moda, e ainda tem uma coisa que tá me incomodando, né? E muitas vezes quando você olha a iluminação, e a iluminação errada e ruim, que aí ela incomoda pra caramba, né? Então eu acho que não tem que ser nenhum projeto mirabolante, não tem que ser nenhuma referência de iluminação do planeta, nada disso. É uma coisa que seja adequada para aquele local, para aquele cliente, para aquele, no caso do odontológico, para aquele profissional, a ação que ele faz, o tipo de trabalho que ele executa, para aquele paciente dele, tá? Então tem dentista que é especializado só em atendimento de idoso. A quantidade de luz desse local vai ter que ser maior de qualquer forma, tá? Por quê? Porque o idoso ele já tem uma falta de percepção da luz, ele já perde um pouco a acuidade visual. Então ele precisa de mais quantidade de luz, então a gente tem que aumentar um pouco mais essa quantidade de luz, tá? Mas é importante também a gente ter espaços claros e escuros nos espaços, né? Que é a questão da sombra, da luz e sombra, que ela faz um diálogo muito interessante com o nosso emocional. Então é uma coisa bem importante também da gente, não dá pra falar tudo aqui que é muita coisa, mas o que eu queria hoje deixar aqui como mensagem é que quando a gente para fazer um consultório, no caso que eu falei, que o exemplo que eu dei hoje, odontológico, você parte, o princípio de tudo na iluminação é você partir do que é que precisa ser feito para aquele local, né? Ou seja, quem é o profissional que vai trabalhar ali, quem é o tipo de paciente que ele vai atender, tá? Então parte disso. Partiu disso, aí vai para quais as tarefas vão ser exercidas em que local. Então é estudar o layout e estudar a luz adequada para cada espaço daquele, tá? Depois, os revestimentos, né? Como é que você vai trabalhar isso com os revestimentos? Garantiu dentro da norma a quantidade de luz que precisa, fez lá o cálculozinho de quantidade de luz, beleza? Ótimo. Agora você pode fazer só os acabamentos, faz sei lá, um wall wash na parede, faz uma coisa listadinha na parede, faz, né, bota umas arandelinhas e tal, que sejam só as cerejinhas do bolo, tá? Mas garantiu a quantidade de luz, fez a iluminação correta, é o que a gente precisa fazer, né? O resto é um enfeite pro projeto, tá? Pro ambiente ficar mais aconchegante, claro. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, que a gente já tá quase no fim. Placa de LED retangular de luz fria, você indica para cozinha? Eduardo, eu indico, acho que funciona super bem. Agora, eu não gosto de chamar de luz fria, porque o que é luz fria, né? É uma coisa difícil, porque a gente fala em temperatura de cor, que ela vai de 2.700 a 7.500. A luz fria é 7.500, eu já não indico, porque se ela for 7.500, ela é amarelada. Desculpe, ela é azulada. Então você vai ter você vai olhar um ovo, ele tá azul. Mais ou menos isso. O que for branco vai ficar azulado, tá? Então, a luz fria é mais interessante que você olhe qual é a temperatura de cor dela, tá? Exata. Porque aí você vê. 7.500 já é uma luz que é azulada. Ela já não é muito legal. Por quê? Porque ela vai começar a interferir na cor das coisas. Então, por exemplo, o vermelho, ele vai ficar amarronzado. Então você vai pegar um tomate e vai falar assim, esse tomate tá horroroso. Mentira, o tomate tá bonito. Aqui naquela luz ele ficou marrom, entendeu? Então tem que ter esse cuidado com a temperatura de cor, que é que você tá chamando de luz fria. A placa de LED, eu acho que ela funciona super bem. Retangular, melhor ainda, porque ela, né, adequa ao... Se for aí vai também do desenho da cozinha. Se for uma cozinha mais comprida, mais iluminação retangular, né, mais comprida, para você alcançar uniformemente a luz na cozinha. Mas você pode botar também várias quadradas, uma do lado da outra, e fazer uma composição com quadrada também, porque às vezes não é tão fácil achar retangular. Agora, quando você pensa em luz retangular, que você está falando placa de LED retangular, ela tem várias capacidades de iluminação. Então você tem que ver quanto ela emite de lumens, tá? Para poder ela cumprir a quantidade de luz que você precisa na cozinha, certo? Que é aquele cálculozinho que eu já falei aqui antes, é um cálculozinho básico de quantidade de luz por metro quadrado. Então você vai fazer
olhar e ver se aquela luminária cumpre aquilo para o tamanho da sua cozinha. Então você tem que saber a área da cozinha. É uma cozinha revestida de cores mais claras, vai refletir mais luz, você precisa um pouco menos de lumens. Mas se for uma cozinha revestida com cores mais escuras, você vai precisar de um pouco mais de quantidade, um pacote de luz maior, assim que a gente chama pacote de luz, tá? E aí pode ser que uma placa de LED não tenha isso, você tem que botar duas, né? Então depende do tamanho da sua cozinha para você calcular essa quantidade. E a questão da luz fria, ok, eu prefiro que ela seja mais para fria do que para quente. Mas o que é frio ou quente, tá? Porque, por exemplo, 2.700 é uma luz amarelada demais. Tá? A mesma coisa que eu tô te falando. Quando você pegar um pimentão, ele vai ficar marrom, né? Então, você já não consegue ver, dar o ponto na comida, porque já começa a interferir na cor das coisas, entendeu? Então, o interessante é que você vá sempre buscando a cor mais neutra. Para execução de tarefa, a cor neutra, a temperatura de cor neutra é sempre a melhor. Tivemos uma interrupçãozinha aqui, acho que tá acabando. Mas assim, a dica quando a gente tem execução de tarefa, a gente usa a temperatura de cor neutra. A temperatura de cor alta, né, mais para 7.000, 7.500, ou a temperatura de cor baixa, que seria a luz mais amarelada, 2.000, 3.200, 3.700, 3.200, 2.700 até, elas são indicadas para você fazer um destaque, para você fazer um aconchego no espaço, para você criar emoções, vamos dizer assim, tá? A mais azulada também, para fazer um despertar, criar emoções, despertar emoções. Mas para execução de tarefa, a mais indicada é a temperatura de cor neutra. E aí isso serve para todo mundo, tá? Serve para cozinha, serve para qualquer espaço, entendeu? Então precisa só ficar ligado nisso, tá? Eu acho que é isso, né? Hoje eu falei aí de iluminação de consultório odontológico, né? A gente tirou essa dúvida aí de iluminação de cozinha também, mas foquei em consultório odontológico e minha preocupação aí em como a gente vai ter que se adaptar de novo à questão de como a gente faz os espaços ficar aconchegantes sem poder, na verdade, botar revestimentos, porque o tecido é uma coisa que traz aconchego. Então, botar uma cadeira estofada num consultório, isso ajuda, mas não mais, né? Porque a cadeira vai ter que ser impermeável, que você tem que conseguir fazer toda a higienização dela, etc. Então, eu acho que a luz ajuda muito nesse momento. Ela compensa o aconchego do local, você compensa em luz, tá? Então, eu acho que é por aí. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. E quinta-feira que vem a gente fala mais sobre luz. Se tiverem qualquer comentário, qualquer pergunta, bota lá no Instagram, porque aí eu fico olhando sempre, já trago um assunto que a gente não tenha, que eu não tenha falado, tá? Então pode colocar lá que a gente vai me dando ideias pro assunto, tá bom? Então tá, muito bom. Obrigada, Jaque. Obrigada, meninos. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. E vamos adiante, fazer com que iluminação seja um elemento importante como ele é dentro do projeto, né? Vamos dar a ele a devida importância, tá? Quem não assistiu, a gente bota... Obrigada, meu amor. Obrigada também. Eu sempre boto os pedaços mais importantes da live no Instagram, então acompanha lá, pergunta a gente. Tem o canal do YouTube, tem muita coisa da Casa 500. Um beijo, Ilana. Saudade de você também. Ai, obrigada, gente. Obrigada, Jorge. Que bom que vocês estão aqui. Que bom mesmo. Acho que é importante vocês estarem assim, ligados nessa questão dos elementos de projeto e da iluminação propriamente dita. É um item muito importante, muito importante. Obrigada, gente. Obrigada. Então tá. Beijo, Ilana. Beijo, Jorge. Beijo, Jaque. Beijo todo mundo que tá aí. E muito obrigada pela presença. Mas acompanha a gente, vai lá no canal da Iluminação da Casa 500, tem muita coisa legal. Vai lá que tem muita novidade aí, tá bom? Eu vou estar sempre trazendo coisa boa pra vocês. Então tá. Boa noite pra todo mundo. Beijo grande, até quinta-feira. Tô aqui de novo. Beijo, beijo.